na maioria das vezes a sensação que a gente tem quando a gente tá tentando comprar um produto, né, é que o cara não quer nem fudendo que eu compre aquele produto. Seja porque tá faltando informação, seja porque a usabilidade é uma merda, ou porque o preço do produto não condiz com a realidade, praticado, enfim. Tem uma série de pontos ali. Eu acho que fazer a jornada do usuário é a principal dica desse podcast assim, porque muita gente não senta para poder fazer a jornada do nosso usuário, se atenta, que assim, né, o tráfego, a performance, ela vai trazer gente para dentro do seu site. Quem vai converter é a porra do site. Eu falo pro meu time, não adianta eu entregar os ingredientes do bolo, eu tenho que entregar o bolo pronto. E essa é a minha visão do bolo. Mas eu, como agência, preciso recomendar para meus clientes a visão do bolo que eu acredito. Então eu falo, ó, eu li esse dado e eu acho que você tem que fazer isso. Pode ser que a minha visão esteja errada ou tenha outra visão melhor? Pode ser. Mas eu entreguei ali o que eu acredito. Se eu entregar só os sintomas, vai ter dois casos. Ou o cliente vai ler ali os ingredientes e não vai saber fazer o bolo, não vai adiantar de porra nenhuma, ou então ele vai formar o bolo de outro jeito que talvez não tenha tanto resultado quanto o jeito que eu estou propondo. Então, acho que a minha função como agência, como consultor, como profissional de dados, conseguir entregar a leitura pronta. Né? Então, igual para lá do médico que você falou, pô, tô com a glicose alta, pô, tem que fazer isso e isso aqui, para de comer açúcar e vai mudar sua dieta, não sei. Mas eu já entreguei uma solução. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio deste podcast, que é o melhor podcast de analytics do mundo, quiçá do universo multiverso. Hoje falaremos sobre análise de dados na prática, as habilidades para você investigar e solucionar problemas. Como sempre, ao meu lado ele, o solucionador de problemas de tecnologia e também da casa dele, conhecido pelos mais íntimos como o Pereirão, Luciano Fialho. Consertando robôs de aspiradores de pó desde 1989. O Pereirão. Lembra dessa porra? Lembra? Novela, não era? Porra. Novela. Boa. Como a gente não sabe porra nenhuma, né, Luciano? A gente sempre traz alguém que sabe pra trocar ideia com a gente e a gente ganhar essa consultoria aqui, né? E o Vitor já esteve com a gente no Summit e agora tá aqui no podcast também. Vitor Miguel, se apresenta pra rapaz aí, por favor, e muito obrigado por estar aqui conosco. Fala, Gustavo. Fala, Luciano. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Sou Vitor Miguel. Atualmente sou vice-presidente de dados e performance na W Macan, mas tenho experiência ali voltada para essa área ali de mídia, dados, performance. Gosto de falar que performance não é só mídia, então fui me aventurar ali aprendendo um pouquinho sobre UX, CRO, Web Analytics. Então estou juntando ali vários pedacinhos do quebra-cabeça que a gente vai conversar hoje para formar uma experiência aqui. Pô, muito obrigado por estar conosco. E Luciano, tu sabe bem, né, que para aprender Analytics, debater com gente boa, tem um lugar maneiro que a galera pode aprender, né? Pô, e a galera tá lá debatendo nesse lugar, nesse momento. Para quem não conhece, a Métricas Boss tem uma área de educação, Métricas Boss Prime, e é área de educação porque não é só cursinho online, beleza? Tem a comunidade, tem os mais de 25 treinamentos que a gente tem lá dentro da plataforma, e, pô, fora a Analytics Summit, que acabou de acontecer, uma série de conteúdos que são exclusivos para quem é assinante do Prime. Então, pô, grata surpresa foi a comunidade esse ano, maior comunidade de Digital Analytics do Brasil e da América Latina, mais de 1.000 pessoas lá trocando e debatendo sobre assuntos relacionados a Marketing Analytics. Nesse momento, inclusive, eu tô vendo aqui no Discord que a galera tá trocando ideia. Ia falar isso agora, Luciano. Nesse momento que a gente tá aqui gravando e que a galera tá assistindo aqui o nosso podcast, tem 150 pessoas online. Exatamente. 150 e a galera cabeças online debatendo sobre... Muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Muito obrigado para todo mundo que faz isso acontecer, viu? Vocês são foda mesmo. Obrigado, viu, gente? E, Luciano, existe um lugar aqui, que é a nossa comunidade, onde rola um negocinho chamado bucha do mês, né? Queria só que você desse esse disclaimer aqui pra gente começar a sabatinar o Vitor. Maneiro, porque tem total correlação com o que a gente vai falar aqui nesse Exatamente. podcast, né? Então a bucha do mês foi
A bucha do mês é um evento que a gente faz todo mês dentro da comunidade da Métricas Boys para poder ajudar as pessoas a melhorarem a capacidade delas de fazer pergunta. Então a gente chega lá com um problema e eles só podem chegar na solução do problema fazendo perguntas. Então, vou dar um caos, né? A gente tinha um problema de um cliente que estava com uma determinada discrepância. Só fazendo perguntas as pessoas conseguiram chegar na solução do problema. Então é uma atividade, é quase que um RPG de dados que a gente faz lá dentro da nossa comunidade, bem maneiro, para poder incentivar justamente a galera esse pensamento analítico, né? Então é muito maneiro porque quando tu faz uma pergunta meio... Galera, normalmente quando vem mais nuba, meio newbie, ele chega e fala assim, tem a ver com tal coisa? Não, tem a ver com tal coisa não é pergunta. Vamos melhorar aí. Então é bem maneiro como a comunidade tem se ajudado a melhorar o pensamento analítico. Tenho muito feliz. Boa. Link na descrição. E agora vamos Link na descrição para tu dar um afago, pô. Vamos falar disso aqui na prática com o Vitor para ajudar a gente, né? Vitor, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. E eu queria começar esse nosso papo sobre como que a gente entende e define o que a gente tem que investigar. A gente fala muito hoje no mercado sobre a gente ter muitos dados. E a gente aqui na Métricas Boss vem falando há muito tempo sobre ansiedade de dados, né? Tem gente que não tem dados e fala, poxa, eu preciso ter. E aí fica numa ansiedade porque não tem nada. E tem gente que tem um bando de dados, tem muita coisa desorganizada e fica na ansiedade de saber por onde eu começo, o que eu faço. Então, na sua experiência, o que você daria pra galera sobre como que a gente entende e define o que a gente vai investigar em cima desses dados? Boa. Pô, boa pergunta e é a pergunta do milhão, né? Acho que você trouxe um ponto que eu falo bastante quando eu tenho oportunidade, que é, acho que a gente vive a era dos dados. O bom do nosso mercado hoje é que a gente tem muito dado, mas o ruim é que a gente tem muito dado também. Eu vejo por esse lado. Por quê? Porque a gente se perde. Normalmente ali quem está começando, como o Luciano falou, não faz as perguntas certas, acaba se perdendo e acaba direcionando o olhar ou investindo tempo ali num ponto que, pô, não é ali que vai mudar o jogo, não é ali que vai mover o que pede negócio. Então, o que eu tento pensar é sempre no objetivo primário que eu tenho. Então, pô, meu objetivo é vender mais, meu objetivo é gerar mais lead, meu objetivo é gerar mais visita qualificada, é aumentar a percepção de marca do cliente A, do cliente B. Então, eu tenho que entender qual que é o meu objetivo primeiro. Com base nesse objetivo bem definido, aí eu vou traçar hipóteses, e acho que o que vocês falaram aí de fazer as perguntas certas, para mim é fundamental, a gente precisa começar com as perguntas certas ali, tem que ter curiosidade para chegar no resultado, aí fica um caminho um pouco mais fácil. Tá, mas a gente tem uma infinidade de KPIs, né? Que na nossa área parece uma sopa de letrinhas. CPC, CPA, CPL, CTR, CPM, enfim, um monte de C para lá, custo disso, custo daquilo, que torna um pouco mais difícil. Mas a gente precisa aprofundar. Por trás desses números sempre tem uma pessoa, sempre tem um consumidor, sempre tem uma jornada. Então, conseguir olhar um pouco mais a fundo, se colocar como consumidor, mapear essa jornada e, com base nisso, entender os pontos de contato que podem ser relevantes para mover um resultado, eu acho que aí está um pouco do caminho ali para encontrar o resultado correto e encontrar algumas respostas que a gente pode entender e analisar para modificar o resultado, né? No caso, aumentar o resultado, né? Pô, eu bato sempre num ponto, cara, e é uma coisa que eu aprendi mesmo sozinho, e depois eu fui batendo com as pessoas um pouco, que era sobre como a gente consegue se perder quando a gente vai investigar alguma coisa, né? E é muito comum quando você tá lidando com pessoas que estão começando, ou nem precisa ser começando, mas pessoas empolgadas, igual eu sou, o Lucian é, você é, mas a gente já tem experiência, é um pouquinho diferente, mas quando a gente é empolgado, a gente tende a estar analisando uma coisa, e quando a gente está analisando aquela, a gente descobre outra. E a gente automaticamente, pela empolgação, a primeira coisa que a gente estava analisando já foi pro saco. A gente agora já está analisando a outra que despontou aqui dessa análise. E conforme você vai se aprofundando, se tu descobre outra, essa segunda já foi pro saco, já tá na terceira. E aí não é incomum você encontrar pessoas que passaram algumas horas analisando e não chegaram a lugar nenhum. Por quê? Porque elas vão desfocando conforme elas vão achando alguma coisa mais relevante. Quando elas vão entendendo que algo tá melhor.
O que eu sempre defendi, eu queria pulverizar aqui pra gente debater, tem duas coisas que te ajudam a ter esse foco e não se perder. Coisa número 1 é você, quando tá investigando alguma coisa e descobre outra, anotar e continuar seguindo. Por que anotar e continuar seguindo? Porque se anotar faz com que você não perca aquilo que despertou pra você, o que é uma análise, mas também faz com que você siga focando naquilo que você tá iniciando e que você tá tentando entregar o que tá acontecendo. E a segunda parte, que eu batia muito nessa tecla e bato até hoje, basicamente, na minha visão, qualquer análise, ela tem 4 vertentes. E aí, se você não estiver respondendo essas 4, talvez não seja o momento de você seguir. Então, o que são essas 4? Ou você está investigando um problema, ou você está investigando uma oportunidade, ou você está investigando uma melhoria, ou você está investigando um erro. Se você não está analisando um erro que está acontecendo no teu negócio nesse momento, que é algo mais de agora, né? Você não está identificando uma oportunidade. Você não está identificando uma melhoria. Nem você está identificando um problema. E qual a diferença do problema para o erro? Erro é algo que acontece agora e já está prejudicando você nesse momento. Problema é algo que você está investigando que pode vir a acontecer. Se você não está identificando desses 4 pontos aqui, possivelmente você não está fazendo porra nenhuma. Você está investigando, investigando, investigando e não vai chegar em lugar nenhum. Eu sempre tentei usar isso pra mim, a meu favor, de anotar pra não me perder no foco e sempre me perguntar: essa análise vai fazer o quê? Se não responde um desses 4 pontos, cara, talvez eu não tenha que fazer a análise agora, porque talvez eu não tenha base pra investigá-la melhor, talvez eu não tenha profundidade de análise pra investigá-la melhor. Eu queria debater com vocês o que vocês acham disso, pra depois a gente entrar e se aprofundar um pouco mais. Eu concordo muito com você. Acho que eu vou me pegar até especialmente a parte de oportunidade, porque quando a gente trabalha com performance, pelo menos a cabeça que eu tenho, a gente não precisa estar guiado apenas pela meta. O que eu quero dizer com a meta? Se eu tenho a meta de vender 100 mil e eu já bati essa meta, pô, vou tentar vender 110, 105, 120. Não é porque o meu cliente falou que é 100 mil, então vou me contratar com 100 mil. Não, pô, se eu puder fazer 200 mil, eu vou fazer. Então, esse ciclo de oportunidade, ele está sempre acontecendo, né? Mas sempre com o olho no KPI primário. Então, por isso que eu gostei do ponto que você falou da anotação também. A gente precisa saber o que a gente quer chegar. Então, se o meu objetivo é vender mais, pô, eu fico fazendo exercício de olhar para trás. Acho que cada ponto da análise, ela importa. Então, se eu quero vender mais, o que eu vou fazer? Pô, eu posso analisar a minha segmentação. Será que mulher, vou fazer genérica, será que mulher compra mais do que homem? Pô, se mulher compra mais do que homem, como que eu faço o homem comprar mais? Então, será que é alguma coisa na mensagem? Será que é um discurso diferente que eu tenho que fazer para homem do que eu faço para mulher? Será que tem alguma questão regional? Pô, em São Paulo vende muito, no Rio de Janeiro não está vendendo muito bem. Será que eu tenho algum impacto logístico ali dentro? Dentro do site, como que está a oferta do meu produto? Como que é a entrega? Como que é a jornada de compra? Então, tem muita oportunidade de conseguir aumentar o desempenho. Normalmente, quando vem algum desafio para a gente vender mais, pô, aí a gente tá falando de dados aqui, eu vou dar um chute porque eu não tenho esse dado preciso, mas sei lá, 70%, 80% dos profissionais vão falar, se eu tenho que vender mais, eu preciso de mais dinheiro. Pô, essa resposta não é correta. A gente tem muitos pontos de ponto a ponto para otimizar ali, cada transição que a gente calcula a taxa, né, taxa de clique para visita, taxa de visita para página de categoria, página de produto, adicionando no carrinho. Estou fazendo um exemplo de um e-commerce, mas cada site tem suas taxas e, pô, cada etapa tem uma oportunidade de melhoria. Então, se a gente se aprofundar ali com o olhar de entender a jornada, entender como que eu posso mapear cada ponto, e como você falou, pô, encontrou uma ideia? Anota. Deixa ali e vai continuando aprofundando, porque no mínimo você vai sair dali com 5, 6, 7 oportunidades ali de melhoria que podem fazer você aumentar sua receita, seu ROI, reduzir seu custo por lead com o mesmo investimento. Então, pô, acho que é uma enormidade, mas a gente precisa ter curiosidade, né? Precisa falar, pô, parte de uma É, hipótese, isso, e aquilo outro. Então, tem um caminho grande ali para percorrer, né? você tocou numa pergunta aqui. Não sei se você quer complementar esse ponto aí. Não, eu ia complementar dizendo que
tem uma parte dessa estrutura que, beleza, eu concordo 100%, Vitor tem que definir o objetivo e a gente tem que estar orientado a isso. Tem que anotar, tem que fazer tudo isso e tudo bem. Agora, tem um ponto que é definir qual tipo de análise que a gente está querendo fazer também, né? Porque dentro dos tipos de análise a gente vai ter algo que é para descrever, algo que é para explorar, e daí é muito importante a pessoa entender que nem toda análise ela vai ser exploratória e você vai estar farmando dentro daquela base de dados para tomar insights, né? Tem coisas que, porra, numa análise descritiva você vai tomar os insights e aí os insights sim vão necessitar de uma análise exploratória. Então acho que a única coisa que eu incluiria nesse processo, né, é definir qual tipo de análise que você vai empregar antes, porque normalmente a gente acaba dando margem para se perder ou se enviesar dentro do processo quando a gente não tem muito claro o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se toda análise que eu fizer for uma análise exploratória, tipo, e ela não vai estar condicionada a um ponto. Vou explicar melhor. Tipo, por exemplo, a gente tem um dashboard que tem um mapa de vendas por estado. Aquilo dali tá me descrevendo um cenário. A partir disso, eu vou entender ou vou levantar a hipótese de por que no Rio de Janeiro vende mais biquíni do que em São Paulo. Porque aqui as praias são bonitas pra caralho. A gente poderia só responder com isso. Mas você vai fazer agora, a partir desse momento, dessa descrição que você teve, desse reporte, uma análise exploratória para poder entender esse processo. Então, acho que o como a gente determina o início da análise vai desenrolar o como que a gente vai, ou o quanto a gente pode se enviesar ao longo dela. Não sei se faz sentido. Aí vocês podem também levantar outras bolas aí. Eu acho que quando parte de a gente descobrir algo é sempre exploratório. Essa é a minha única visão, sacou? Tipo, descrição, os outros tipos de análise que a gente tem, preditiva, normal, mas acredito que quando você parte de descobrir algo, que até o nome, a ideia aqui do podcast de descobrir problemas, eu acho que você vai ter que sempre explorar mesmo. Não, mas o meu ponto não é sobre que não vai ser sempre exploratória a análise, mas é que ela tem que partir de algo, e não assim, eu vou abrir, por exemplo, o meu Google Analytics e eu decidi que eu vou descobrir alguma coisa, sacou? Ela tem que estar totalmente relacionada a um indicador que está ligado ao teu objetivo principal. Acho que é uma conexão, foi um conjunto. Perfeito. E que essa descoberta, né, vire um insight. Vire um acionável, né, de fato, porque... Se ela não virar um acionável, ela não serve pra porra nenhuma, né? Porra nenhuma. É isso, e acho que é aí que muita gente se perde, né? Eu vejo, pô, fiz uma análise aí, beleza. Pô, e aí, o que você gerou com essa análise? Pô, você não gerou nada. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu já, no meu dia a dia ali, conversando com pessoas do mercado, pô, eu tive uma puta ideia. Beleza. Pô, mas isso não dá pra colocar em prática. Como que eu vou mudar a produção da empresa inteira pra fazer essa tua ideia? Ah, não, mas é uma puta ideia. Pô, se não vai pra rua, se não é acionável, não é uma boa ideia, né? Não pra agora, não pro curto prazo, né? Isso é um bom ponto, porque o quanto custa, o quanto tem de impacto, também tem que ser pensado até para você conseguir priorizar o que você vai fazer a análise exploratória, sacou? Que não adianta nada. Porra, eu vendo só online e eu descobri que eu tenho que vender offline. Caralho, a movimentação que a gente precisa para poder começar a vender offline de hoje para amanhã e aumentar a receita é inviável. Então, se é inviável, você não deveria nem ter ido para esse lado de explorar essa ideia. Talvez com um estudo mais profundo, tudo depende, né? Com engenharia, tudo com quanto dinheiro e quanto tempo você tiver, mais você consegue fazer. Mas eu digo de você conseguir não se enviesar por uma ideia que não tem porra nenhuma a ver. Porque assim, no final, definir o objetivo primário e eu chego e falo para você, a gente tem que vender offline, tá ligado ao objetivo primário. Só que é inviável tecnicamente, ou é inviável por negócio e por aí vai. Então acho que esse é um bom filtro, porque eu acho que o que vai fazer a gente conseguir ter boas análises no final é o quanto de segmentação está empregada naquilo que a gente está fazendo. Quanto menos segmentado, mais a chance da gente se enviesar ou ir por um caminho meio doido assim no meio da análise que a gente está realizando, sacou? Pô. Com isso dito e debatido, eu pergunto pro Vitor pra gente pulverizar aqui. Quais seriam os primeiros passos que você costuma fazer na hora que você está investigando um problema, uma oportunidade em cima dos dados? E, na sua visão, existe algum tipo de metodologia ou framework justamente para isso que o Luciano bateu? Que é, não vou abrir o GA e achar que ele é a mãe de Ná, ou não vou abrir uma ferramenta de dados e falar, vou descobrir alguma coisa aqui. E aí, gastou 15 dias e não descobriu porra nenhuma.
qual é o passo, ou qual é o framework, metodologia e como você faz isso na prática para justamente ajudar a ter foco e começar primeiros passos sobre isso? Olha, acho que aqui é uma pergunta que não tem certo e errado, né? Cada um vai Perfeito. formando a sua ali de acordo com a sua experiência, com a sua vivência ali. O que que eu procuro fazer? Se é um produto, se é uma marca, se é um segmento que eu já tenho um conhecimento, eu já tenho os baselines na minha cabeça. Ah, eu sei que pô, a conversão do mercado é 2%. Se eu vou pegar um cliente que a conversão não está 2% e está 0,8%, pô, eu já sei que ali tem alguma oportunidade de a gente identificar um problema e, com base nisso, trazer alguma otimização. Tá? Então, é uma forma que eu tenho ali traçando benchmark e baseline com base em históricos anteriores. Outra forma que eu faço quando eu não tenho esse baseline é criar o meu próprio baseline. Então, eu começo a analisar o histórico de dados e até quebrando pelo nível mais inicial até o nível mais granular. Então, de campanha, grupo e anúncio. Bom, eu pego uma campanha, campanha A e campanha B. Eu vejo todas as minhas campanhas que eu tenho listada. Pô, eu vejo que uma campanha aqui está se destacando e a taxa de conversão dela é muito boa. O que, que essa campanha tem de diferente? Eu começo a analisar. Por que, que ela converte 10 e a outra converte 1? Pô, alguma coisa ali tem de especial nessa campanha. Aí eu tento encontrar coisas em comum que aquela campanha tem de bom, configuração, grupo, anúncio, região, enfim, todos os pontos que eu posso estar analisando para replicar esse aprendizado para as demais campanhas. Então, eu parto de um histórico bom para ir movimentando o restante. Então, normalmente eu parto esses dois caminhos, assim, como baseline. E depois, no dia a dia de aprofundar, é, lógico que requer tempo, né? Às vezes a gente fala sobre performance, parece que é algo simples, né? Pô, eu fiz uma análise aqui em 10 minutos e cheguei numa solução. Pô, não é. Eu acho que performance, cada detalhe importa. Então eu tento olhar ali, aprofundar cada detalhe. E eu ponho. E quando a gente trabalha com dados, trabalha com marketing, a gente fala muito do consumidor em terceira pessoa. Mas, pô, todos nós somos consumidores de algum produto, em algum momento. Então eu tento me colocar na posição para comprar o produto que eu estou vendendo. Pô, será que se eu fosse impactado por aquela comunicação que eu estou ofertando para os meus clientes na minha campanha de mídia, eu ficaria feliz com aquilo? Eu estou entendendo a mensagem? Eu estou entendendo o que eu preciso fazer? Então, eu faço na minha cabeça essa jornada de impacto, eu vejo se eu fico confortável com aquilo, eu vejo se eu entendo a mensagem ou não, eu vejo se o site está claro para mim. Se eu que trabalho no site eu tenho dificuldade, imagina quem está entrando no site pela primeira vez. Então, eu me ponho no lugar do outro e falo, pô, aqui tem oportunidade, aqui não está muito bom, eu preciso melhorar. E eu vou anotando esses pontos para aí formar uma análise mais completa e trazer um plano de ação. Acho que você trouxe um ponto Pô, muito importante, porque é um ponto que a galera negligencia muito, e acho que, sei lá, de uns anos pra cá eu venho percebendo cada vez mais isso. É fazer a porra da jornada do teu usuário. Pelo menos uma vez. Tipo assim, vira e mexe em reunião ou até em curso, eu chego e pergunto: pô, mas e aí, como é que eu faço para poder fechar uma compra aqui a partir da home, por exemplo? E as pessoas simplesmente não conseguem me guiar até o final da jornada. Então, assim, acho que se colocar no lugar da pessoa é não só do ponto de vista de você fazer uma autoavaliação como consumidor, é fazer a porra da jornada do usuário dentro do seu site, dentro do seu aplicativo, para você poder conseguir sentir as mesmas dores que essa pessoa está sentindo, porque na maioria das vezes a sensação que a gente tem quando a gente está tentando comprar um produto, né, é que o cara não quer nem fudendo que eu compre aquele produto, seja porque está faltando informação, seja porque a usabilidade é uma merda, ou porque o preço do produto não condiz com a realidade, praticado, enfim, tem uma série de pontos ali. Eu acho que fazer a jornada do usuário é a principal dica desse podcast assim, porque muita gente não senta para poder fazer a jornada do nosso usuário, se atenta, que assim, né, o tráfego, a performance, ela vai trazer gente para dentro do seu site. Quem vai converter é a porra do site. É o UX, é o design, a jornada do usuário ser complexa ou não. Então, fazer a compra do usuário, acho que é a principal dica aqui, que é você boa. de fato entender Fazer a qual é a conversão, principal né? dor. Porque aí você, como usuário, consegue ver isso nitidamente, né? Eu tenho, até, desculpa, Gustavo, pegar o ponto do Luciano, que eu tenho um case que eu apresento aqui quando eu faço apresentação ou curso sobre isso. É, eu tenho aqui na Macan, Seara, é um cliente.
E alguns anos atrás eles fizeram uma promoção, que era aquela promoção tradicional de varejo. Você vai no mercado, faz sua compra ali, os produtos Seara, você sobe essa nota fiscal num site e recebia um cashback lá, acho que no valor máximo de R$ 50. Era uma mecânica mais tradicional de promoção de varejo. Qual era o problema? Quando a pessoa fazia a compra e ia cadastrar a nota fiscal, tinha um site que a gente criou, que foi criado, e a pessoa clicava lá, quero participar, cadastrava a nota. Um monte de campo, nome, e-mail, telefone, CEP, tudo isso. O campo final era para você colocar a senha. Onde estava o erro que a gente percebeu? O campo de senha era muito complexo. Você via lá o número de caracteres que a pessoa colocava, tinha que colocar letra, minúscula, maiúscula, caractere especial, número, um monte de coisa. Fugia o padrão de senhas que a pessoa estava habituada. Lógico que não é uma boa prática, mas a maioria das pessoas imitam a senha para todos os lugares. Ou mudam uma coisinha ou outra ali, mas o padrão é o mesmo. Lá fugia muito o padrão. Então era um padrão totalmente diferente. Aí eu coloquei uma ferramenta lá no site, o Hotjar, para mapear a navegação. Eu fico olhando lá uns 50 usuários diferentes ali fazendo a navegação. Todo mundo parava ali. Então a pessoa colocava nome, e-mail, telefone, CEP, cidade, acho que era 10 campos, chegava na senha, tentava colocar, dava erro. Tentava colocar de novo, dava erro. Aí na terceira vez desistia. Aí eu comecei a mostrar isso pro cliente. Eu falei, você tá falando que a mídia tá ruim? Mas olha aqui, eu mandei a mídia. Foi o que você falou, né? Mandei o tráfego para lá. A pessoa está interessada. Preencheu 8 campos, 9 campos para preencher. Chegou na senha, travou. A culpa é minha ou a culpa dos habilidades do site? Então foi aí que a gente entendeu esse problema, voltou lá para o dev, para a equipe de desenvolvimento, a gente reduziu a complexidade do campo de senha e colocou validador. Então, tem que colocar número? Beleza, colocou número, check, ficou verdinho. Falta colocar o letra maiúscula, ficava lá em vermelho. Colocou? Ficou em verde, check. Então, eu dei esse feedback visual para o usuário também para falar, você já fez isso, falta aquilo. Só com isso, só com essa alteração, a gente conseguiu aumentar a conversão desse cadastro em 70%, de um mês para o outro. Primeiro mês rodou com problema, segundo mês a gente corrigiu. Tá? Então, olha como analisar a jornada e ver os pontos que tem de melhoria faz diferença aqui no processo, né? Com certeza. Você me lembrou de um case, inclusive, que a gente teve com um cliente bem antigo da Métricas Boss, eu não vou lembrar quem foi, mas a gente conseguiu implementar um evento que mostrava qual era a ideia era criar o evento que demonstrava qual era o campo mais nocivo, né? E aí é bem exemplificado em cima disso. É só para poder trazer um exemplo quantitativo, não só qualitativo dessa informação, né? Então, o usuário ia navegando pelos campos do formulário. Quando ele desistia, ele enviava um evento dizendo, antes do usuário fechar, ele estava nesse campo aqui do formulário. E aí a gente conseguia ter uma visão de qual era o campo mais nocivo, porque era só uma página, e conforme o usuário ia navegando nos campos, quando ele, desisto, fechei essa porra, ele automaticamente disparava o evento. É bem interessante, porque é exatamente esse o rolê, né? Tem tanto do ponto de vista quantitativo, que é esse caso que eu estou trazendo, quanto do ponto de vista qualitativo. Ambos vão servir para a gente poder tomar decisão e resolver o problema do mesmo jeito, sacou? Mas aí, se você tá montando uma campanha dessa, e aí vem um ponto que eu vou levantar o gancho aqui, Gustavo, vocês podem cortar, que é a importância de você, quando lançar uma campanha, ou lançar um produto, ou lançar o seu site, ter um mapa de quais são os tipos de dados que você precisa para poder tomar a decisão. Então, se eu sei que eu tenho um formulário muito longo, eu tenho a premissa de que formulários longos, né? De novo, você se colocando como usuário também, né? Quem gosta de se cadastrar na porra de um formulário extenso? Então, quais são os dados que a gente pode extrair desse formulário para poder tomar a decisão em cima disso? E aí essa é a 100ª vez, pode estourar o champanhe aí, que eu falo sobre o plano de mensuração, né? Que é sobre a gente definir claramente os objetivos de negócio e entender quais são os eventos que a gente vai implementar. O Vitor falou sobre o objetivo primário, aqui a gente chama isso de macroconversão. Os objetivos secundários são as microconversões, que são objetivos que levam o usuário diretamente para a macroconversão, né? Numa sequência de eventos. Então, ter isso mapeado e ter, inclusive, quais são os outros eventos exploratórios dentro do site que corroboram para o usuário converter é muito importante para a gente poder conseguir nascer, porque o mínimo que a gente tem que traquear é a jornada do usuário, tá? Inerente ao usuário comprar, adicionar um produto no carrinho no e-commerce. Então, como
evento obrigatório, a gente coloca isso como um evento secundário, no seu caso, né, seguindo a sua taxonomia aí, mas a gente chama aqui de microconversão, e aí o conjunto dessas microconversões é o que levam a macro. E aí percebe? Agora, só de a gente ter isso estruturado, a gente já tem algo para analisar muito mais contundente do que eu abrir o GA4 e pensar, deixa eu descobrir aqui que o Pica-Pau fez hoje aqui dentro do meu GA, sacou? É exatamente esse o ponto. E Porque, se ele tivesse chamado a polícia, nada disso se o aconteceria, né? Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. Pô, o Miguel tem mó cara de ser geração Z, pô, mó cara de novo, não vai saber do Pica-Pau lá. Tem 35, tá bom. Aí, ó. Pô, a gente tá acabado mesmo, Milênio. Gustavo. Vai tomar no cu. Então, qual o ponto, né? É porque ter esses eventos, esse mínimo traqueado ali, é muito importante para você conseguir tomar algumas decisões de análise já de bate-pronto. Porque, pô, se o Vitor vai lá e faz campanha num Google Ads da vida, ele sabe qual é a página que ele leva mais tráfego, certo? A gente sabe qual é a página ou a campanha que está levando mais tráfego. Vamos supor que é a página de produto. Então eu sei que quantos reais são gastos levando pessoas para a página de produto. E eu sei qual é a taxa de conversão daquela página. Porque eu sei que eu tenho um evento que no Google Analytics tem o View Item e o Add to Cart. E aí eu sei que a taxa de conversão da página de produto é o View Item sobre o Add to Cart. Então, minimamente você consegue pensar, cara, se eu botei 1 milhão, esses 1 milhão foram levar o usuário para páginas de produto no geral, como que está a usabilidade dessa página? Qual é a taxa de conversão dela? Ou seja, você tem o objetivo principal que é venda, mas cercado dessas métricas complementares, né? Dessas microconversões que vão te ajudar a fazer aquele filtro que eu falei lá no início, né? Então, basicamente, você já tem um jeito muito mais contundente e aí fica muito mais difícil de você se enviesar, porque você está dentro da sequência de eventos que leva o usuário à macroconversão, sacou? Pô. Que aula, Eu hein? ia trazer um pouco. É, isso aí, deixa os homens falar. Eu queria bater aqui num ponto que o Vitor trouxe, cara, que eu achei que foi interessante. Primeiro, só o Luciano falou do cliente que a gente fez isso, cara, foi a PUC do Rio de Janeiro. E a gente descobriu que os campos nocivos eram certificado de reservista e título de eleitor. E aí a gente tá falando disso há algo em torno de 8 anos atrás. Né? Vamos só deixar pra galera bem ciente aí que não tinha e-título. Não tinha. Eram 8 anos atrás, né? E a segunda parte que o Vitor falou sobre as pessoas acham que performance é fácil, né? E eu tava, enquanto a gente tava falando, resgatando uma parada aqui, porque não sei se vocês discordam de mim, mas o Usain Bolt, velocista, pra mim, pelo menos pra mim, ele é um dos caras mais fodas de performance que eu já vi na minha vida, né? A quantidade de medalha que esse cara ganhou, em quantas competições ele fez. Agora, ninguém sabe quanto tempo ele demorou pra ganhar a primeira, né? O cara ganhou a primeira medalha quando ele tinha 17 anos. Ele é um gênio, uma pessoa fora da curva naquele esporte, e ele demorou 17 anos pra ganhar a primeira medalha. Sabe o que é o mais legal? O primeiro mundial que ele foi disputar como profissional aos 17 anos, ele se machucou. E ele não disputou. Aí depois ele disputou outra coisa, bateu o recorde mundial e performou. Ou seja, percebe que performance não é fácil, né? Um cara que é um gênio do esporte, o maior recordista do esporte, demorou 17 anos pra performar. E a primeira vez que ele foi performar, ele se machucou, ou seja, não deu certo. E a primeira performance dele, é sobre ele isso. não ganhou. Ele não ganhou, exatamente, exato. Ganhar depois, aí Foi ganhar colou. Ou seja, você vê como performance não é algo simples, nem fácil, né? E aí isso tudo corrobora pro que a gente falou antes sobre análise e investigação. E a gente bateu no início sobre passo a passo, falou sobre perguntas. A pergunta que eu quero jogar aqui agora pra gente debater na mesa é como que a gente identifica as perguntas certas a serem feitas na nossa investigação de dados. Você bateu muito sobre foco aqui, no exemplo que ele deu de plano de mensuração. A gente bateu muito sobre não perder o foco e pensar naquilo que a gente está fazendo. Uma análise exploratória, a gente vai começar por uma descritiva. A gente bateu muito sobre foco, né? De investigação, o foco dessa investigação. Agora, a pergunta aqui é, como que a gente identifica as perguntas que fazem sentido a gente se aprofundar na investigação do que a gente está fazendo, Vitor? Olha, pergunta de $1 milhão. É difícil. É difícil, tô pensando um pouco, mas quando às vezes me perguntam
qual característica que eu vejo num profissional de dados, num profissional de performance? Eu escuto bastante essa pergunta quando estou fazendo curso, apresentação, e para mim a resposta é: eu gosto de ter na minha equipe profissionais curiosos, tá? Não é aquele profissional que vai saber tudo tecnicamente sobre linguagem de programação A, B, C, enfim, esse profissional também é relevante, e é incrível. Mas a pessoa que tem a curiosidade, ela consegue buscar os porquês. E a gente não precisa saber a resposta de tudo, mas é o que você falou, a gente precisa ter as perguntas. Então, como que eu tento fazer na minha cabeça? Eu não tenho uma metodologia pronta para isso, mas eu vou pensando como consumidor. Eu sempre me coloco ali na cadeira do consumidor, é um pouco do que o Luciano trouxe. E eu vou fazendo perguntas a cada etapa. Pô, essa comunicação aqui, será que se eu trocar essa comunicação e eu colocar no criativo que esse produto tem 10% de desconto, ou se comprar à vista ele vai sair mais barato, me faria clicar mais? Será que dentro do site, que eu já estou na home, o que me faria levar para a próxima etapa? O que me faria me interessar para conhecer mais sobre esse produto? O que me faria colocar esse produto no carrinho? O que me faria comprar? Então eu vou pensando, eu parto sempre, eu vou comprar esse produto. O que me motivaria a comprar? Então eu parto dessa hipótese. Se me faria comprar mais ou me faria avançar de etapa, pode ser algo bom. Aí eu tenho que analisar. Essa hipótese é verdadeira ou falsa? Aí começa a entrar algumas coisas que a gente vai falar aqui também sobre teste A/B. Né? Então, acho que toda pergunta ela levanta uma hipótese, e toda hipótese precisa ser confirmada. Pode ser que a tua hipótese seja verdadeira, pode ser que a tua hipótese esteja errada, e tudo bem, faz parte do processo. A gente também faz algumas perguntas erradas que não vai dar em lugar nenhum. Mas a partir do momento que a gente faz algumas perguntas, levanta algumas hipóteses e vai para uma mesa de teste, aí eu acho que a gente consegue validar algumas coisas e guiar o nosso caminho. Então, eu tento sempre partir disso, de perguntas que podem me ajudar a formar testes de hipóteses que eu vou colocar na rua, como o teste A/B ou o teste multivariável. É engraçado, né? Porque se for seguir a analogia do Usain Bolt, a gente tem o treino sendo as análises e o amistoso, é o, é o teste A/B, né? É um lugar controlado onde eu vou testar uma estratégia, né? Bem interessante, acho que elucida muito o processo pra galera agora. Mas, cara, eu acho que o ponto principal é tentar não se perder, assim. Então, acho que, de novo, É o foco de novo aí, né? é o foco de novo. É muito fácil você se enviesar e tomar uma decisão baseada em porra nenhuma. Então, no mínimo de tudo, tem a máxima que o nosso queridaço Vitinho ensinou pra gente, Vitor. Vitinho também, ó. Vitinho, o dele é Victor, né? Victor. É. É que qualquer leitura de métrica que pode ser seguida de um belo foda-se não serve pra porra nenhuma. Então, sei lá, tive 100 milhões de page views aqui. Foda-se. Próximo, tá ligado? Um ponto que eu ia dar aqui sobre essa questão de perguntas e qual pergunta certa. O Avinash Kaushik, que é um cara que nos ajudou muito esse mercado de Digital Analytics a existir, se criar, se estruturar com os livros dele, os métodos, e talvez sendo a pessoa que mais se esforçou no início dessa nossa categoria aqui de trabalho a fazer alguma coisa para isso existir de maneira mais construída. Ele falava sobre, e ele fala ainda hoje, sobre você, em toda investigação que você está fazendo, você responder 5 porquês. Se você não consegue responder 5 porquês do porquê que você está fazendo aquilo, talvez aquilo não é tão relevante e não tem tanta profundidade para ser investigado ou fazer alguma coisa com isso. Então, se você responder 5 porquês do motivo de você estar fazendo aquela análise, eu estou analisando esse ponto de fricção, porque se eu resolver isso, aumenta a conversão. Porque isso está atrapalhando a bater a meta. Porque isso não sei o quê. Se você responde 5 porquês, significa que você tem uma análise construtiva e com mais profundidade. Quando você não consegue responder 5 porquês, talvez você ainda não tenha as informações necessárias para dar profundidade nessa análise e guarda ela.
Então, mesmo que você tenha chegado no final, ou até exemplo, isso aqui volta ao foco e às perguntas certas. Eu fiz uma pergunta, acho que a primeira, para na minha visão, né? A primeira coisa sobre pergunta certa é por quê? Acabou, ponto. Porque esse porquê de qualquer coisa que você vai investigar vai ter uma métrica que vai dizer para você se faz sentido ou não. E aí você volta por quê? Faz sentido? Por que que faz sentido? Não faz sentido? Por que que não faz sentido? E aí você vai voltando pros porquês daquilo até você chegar no cerne da questão. Acho que é uma regressão ali, né? E aí, depois que você entendeu esse cerne da questão e o motivo disso acontecer, agora você começa a investigar os porquês de você analisar outros caminhos além daquele, porque isso vai te ajudar a descobrir uma oportunidade que resolve tal coisa, porque isso vai te ajudar a entender um problema de tal situação. Aí você volta àquele exemplo do quantos porquês eu vou respondendo. Então, o primeiro é você ir fazendo uma regressão. E é bem legal fazer isso, né? Porque, de novo, o exemplo que o Luciano falou da PUC lá, cara, quando a gente entendeu pelos eventos que o momento de fricção era aquele ali, pelo GA, e também no Crazy Egg, não era Hotjar, não. A etapa que os usuários estavam desistindo era aquela ali, título de eleitor e certificado de reservista. A pergunta que a gente fez para a faculdade foi: por que vocês pedem isso? Ah, porque isso é mega importante para poder o aluno se matricular, não tem como se matricular sem isso. Mas por que vocês pedem isso no site? Ah, porque o aluno tem que se matricular com isso. Mas o aluno não se matricula online, se matricula? Não. O que ele tem que fazer depois que ele faz o processo online? Vira até a secretaria. Então por que a gente pede isso online? Ah, porque ele tem que se matricular. Mas para ele se matricular, não tem que vir na secretaria? Tem. Então por que a gente pede isso online? Não sei. Então não vamos pedir. Porque E é muito depois ele vai ter que vir importante até a entender secretaria e que leva os porque documentos. sim. E aí, rapidinho, é muito importante entender que porque sim não é resposta, beleza? Não é Tem que ter de fato um porquê o objetivo. pai de família falando agora, né? Porque sim não é resposta, sacou? Então você tem que ter de fato uma resposta, porque Beleza. o ponto é muito fácil, né? Ah, por quê? Porque meu chefe mandou. Não, não é resposta a isso, tá ligado? Ou É. né? Porque todo mundo tem conta pra pagar. Não, não. Ô, Vitor, o Luciano me deu uma oportunidade boa agora. Quando eu estiver na casa dele fazendo churrasco com os filhos dele, e ele fala alguma coisa pro filho, faz isso agora. Aí a filha dele fala, por quê? Aí ele, porque sim. Aí eu vou falar pra ela, ó, porque sim não é resposta, tá? Tá gravado É. aqui, né? Então Fala pra faz ele, um tá corte. gravado aqui. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas o ponto que você trouxe, Gustavo, eu uso, é, mas aí eu sou um pouco preguiçoso, eu uso 3 porquês. Ah, tá bom já, pô. Mas, É? mas cada métrica, acho que tem um porquê. E eu uso esse porquê no deep dive. Porque às vezes a gente faz uma análise rasa, a gente precisa ter uma profundidade ali. Então, um exemplo, taxa de conversão está caindo. Por quê? Ah, porque a segmentação A não está indo muito bem. Ah, por quê? Ah, porque o criativo da segmentação não está indo muito bem. Ah, por quê? Porque eu mudei a mensagem. Pô, encontrei 3 porquês. Então eu vou partir da mensagem que está errada, vou entender a segmentação e com base nisso eu vou aumentar a minha taxa de conversão. Então você conseguir também aprofundar o KPI que você está trabalhando ali, que você quer mudar, também acho que é importante, né? É relevante para a gente conseguir construir. Eu tenho um exercício que eu faço de vez em quando eu tô num curso, que é a gente precisa vender mais. Eu faço um baseline como se fosse um e-commerce, desde o investimento, o clique, até lá a receita e o ROAS. E eu falo, a gente precisa vender mais sem aumentar o investimento. Quais pontos que a gente pode modificar aqui? Aí eu vou passando alguns. CTR, se aumentar o CTR, eu consigo vender mais? Sim, se aumentar a taxa de clique, mantiver a taxa de conversão, estou levando mais pessoas, então eu vou vender mais. Beleza, então o ponto aqui de otimização. Segundo é Connect Rate. Se eu melhorar alguma coisa no meu site e fazer com que mais cliques virem visitas, eu vou estar vendendo mais? Sim, se eu mantiver minha conversão de vendas levando mais visitas, eu vou estar vendendo mais. Taxa de conversão, ticket médio. Pô, se eu fizer alguma ação dentro do site para aumentar o ticket médio, ao invés de vender R$ 100, eu vender 120, vou estar vendendo mais com os investimentos? Sim. Então, passei por 4, 5 pontos que fazem a gente vender mais no e-commerce sem aumentar o investimento, e todos eles têm aprofundamento. Ah, o que eu faço para aumentar o ticket médio? Ah, vou fazer isso, isso e aquilo. Vou colocar recomendação de compra. Quem comprou esse também comprou aquele. Vou pegar meu CRM e vou ver o que o meu cliente gosta para oferecer para ele fazer um cross-sell, upsell. Enfim, tem estratégias. O que eu vou fazer para aumentar o CTR? Pô,
criativo, segmentação, dispositivo, localização, mensagem, pô, um monte de coisa para fazer. Então eu tento ter esses aprofundamentos para guiar melhor o caminho que a gente vai seguir ali para aumentar o desempenho de algum resultado, né? A gente está falando muito, estou trazendo muito evento de exemplo de venda, de lead, mas performance está sobre melhorar algum KPI, né? Seja ele qual for. Então, pô, pode ser geração de lead, pode ser percepção de marca, pode ser brand awareness, pode ser o que for, mas sempre a gente precisa acompanhar, saber onde quer chegar Perfeito. para conseguir otimizar, né? De novo, a gente bate aqui que na análise, a gente tem que fazer perguntas e saber se essa pergunta tem fundamento ou não. E a gente deu essas dicas aqui. E não se perder. Então, a gente está falando muito sobre foco e saber fazer perguntas e entender por que essa pergunta faz sentido ou não, né? E como é que a gente se aprofunda nisso. Boa. E uma coisa, Luciana, que eu sei que faz muito sentido, e faz, tipo assim, sentido em demasia, é na hora que você vai fazer algum tipo de análise, você tomar um cafezinho junto. Você passar um café Pô, e pelo falar, amor vou de Deus. analisar. Pelo amor de Deus. É o pontapé inicial, se não o passo mais importante do que você tem que fazer. E nada melhor do que fazer isso com um belo Arara Drip Coffee da Coffee Mais, que é o que eu inclusive mais gosto, beleza? Pode deixar, Vitor, e quando a gente estiver aí por São Paulo, a gente leva umas caixas pra você aí. Manda, manda. Fica tranquilo. E não tem só Drip Coffee não, tá? O Gustavo tá mostrando ali o café em cápsula, tem café em grão, e você comprando acima de R$ 99, você vai ganhar uma prensa francesa, meu parceiro. Você poder passar seu café de Playboy aí aos estilos parisienses, fechou? E aqui no link da descrição tem 15% de desconto pra você poder garantir Boa, o teu cafezinho do mês, fechou? boa. Show. O Vitor não ganhou esse café ainda, a gente promete te dar o café, mas o Vitor, pô, ganhou um kit maneiro quando ele palestrou no Summit, tá? Maneira. Porra, cerveja, copinho de bar da Métricas. Que Sim. isso. Não era E o pouca melhor, coisa, e o não. melhor, pô, esse pedido a gente ainda não fez aqui, hein, Gustavo? Pô, a gente mandou Nut Bavarian pra rapaziada, então eu não sei, vou jogar pro universo aqui. Mas se tiver alguém que escuta esse podcast, esse caralho desse podcast aqui, e trabalha da Nut Bavarian, Gustavo e eu somos grandíssimos fãs dessa marca, beleza? Eu andaria com a camisa da Nut Bavarian da rua, fechou? Não precisa nem me E pagar. pode Só ser, me mandar um Mix and Nuts lá todo mês que tá tudo certo. ou não sei, pode ser menos que isso, porque a gente já tem alguém aqui na nossa frente que atende a Seara. E a linha Seara Muito Gourmet forte, é hein? maravilhosa. Tá? Sim. Deixa eu só te contar isso, tá, Vitor? Vamos ver se Não que vai eu chegar esteja lá na pedindo nada, freguesia. mas não vou ficar triste se a Seara me mandar alguma coisa, tá? Só Vamos, deixando aí pra você, tá? vamos pensar nisso aí. Boa. Voltando aqui, Vitor. Que ferramentas que você utiliza no dia a dia para organizar e estruturar um pouquinho mais esses dados? Como é que vocês fazem isso hoje? Vocês usam CDPs? Explica um pouquinho pra gente, assim, que é para elucidar um pouco mais pra galera como é que eles reúnem esses dados para poder se aprofundar. Olha, a gente tem um sistema aqui de dados, que a gente tem todas as informações dos nossos clientes em buckets dentro do Data Lake. Tá? Então a gente tem ali nossa, nosso guarda-roupa, né? Quando eu tenho que fazer alguns paralelos ali, sem ser muito técnico, eu uso um guarda-roupa ali com informações de anos de dados dos nossos clientes. Tem clientes que eu tenho informações desde 2019. E quando eu falo informação, é todo tipo de informação do cliente. Então, eu tenho dados online, dados offline, tenho dados de venda, tenho dados da indústria, até para ver o comportamento do mercado, dos concorrentes. Tenho dados de monitor para entender também o comportamento de investimento offline. E eu guardo tudo isso dentro desse lake e plugo isso na minha ferramenta de DataVis, no Power BI, no Looker, essas duas coisas mais uso na agência também, mas se o cliente necessita de ter alguma outra ferramenta, eu também consigo plugar, né, com base nesse data lake, plugar no DataVis dele. Então, é essa forma que a gente se organiza. E, e com base nisso, a gente tem nossas rotinas de tratamento dos dados, né? Porque também não adianta guardar um monte de dado, mas se o meu dado não está estruturado, né? Para quando a gente precisar fazer uma consulta, conseguir fazer alguma coisa ali para transformar no relatório, transformar no insight, ter que tabular tudo, tem que fazer um monte de coisa. Não, então a gente
Tem um processo de organização, padronização, com colunas bem definidas, com linhas bem definidas ali, para que sempre rode a query e vá atualizando de forma correta. Então, tem um processo automático, mas necessário de fazer, e a gente valida isso, né, com uma certa frequência para garantir que está tudo rodando perfeito. E esse é o nosso, digamos, guardião, né, para, com base nisso, conseguir tomar ações com base em dados. Pô, perfeito. Processo também de data quality junto ali. Perfeito. Eu acho que a galera esquece muito esses processos no dia a dia, né? E aí no Só vai final se não dar conta tem quando precisa, banco. né? Não tem banco de dados, tem bando É. de dados, né? Pô. Cara, trazendo aqui agora pra essa parte que a gente bateu, e a gente chegou a bater de maneira muito rápida ao longo da nossa conversa, que foi, a gente analisa um dado, mas se a gente não tiver o que fazer com isso, não serve pra nada. E, cara, isso é muito forte. E a maior analogia que eu faço é como se você fosse no médico, ele olhasse o teu exame e não falasse porra nenhuma pra você. Ele olha o teu exame, ele vê o que tá acontecendo com o seu corpo, o que tá acontecendo com você, mas ele não te fala o que fazer com isso. Ele não fala, ó, sua glicose tá alta, para de comer açúcar e faz atividade física. Ele não fala nada, ele só fala, sua glicose tá alta. O que que você faz com isso? Como é que é o melhor? Se é bom ou ruim? Como é que a gente, então, consegue transformar os insights dos dados em decisões práticas do dia a dia? E como que a gente consegue fazer o que você bem disse aqui, que é entender o que que é curto prazo, o que que é médio prazo, o que que é longo prazo, o que que eu priorizo, o que que eu não priorizo. Então, eu fiz as perguntas e consegui a análise. Só que se eu não tiver o que fazer com isso, não serve para nada. Como é que eu penso no que fazer com isso e priorizo de alguma forma que faça sentido o esforço? Como que eu penso em priorização, né? Começando pelo fim. Tem algumas ações que é o famoso Pareto, né? O 80-20. A gente faz ali, 20% do esforço vai gerar 80% do resultado. Tentar identificar isso, né? Tentar identificar quais são as ações que eu vou fazer que vai me gerar grande impacto, médio impacto ou baixo impacto. Se eu vou fazer uma ação, e tem um framework, né? Até me fugiu o nome, talvez vocês lembrem de cabeça, mas tem um framework que Rice mostra o Score. nível de esforço Pô, e o nível de impacto. Então eu me balizo muito por ele, porque se eu vou fazer uma ação que eu tenho alto esforço e resultado baixo, pô, não é o momento de fazer essa ação. Então eu tento priorizar o que eu vou me gerar baixo esforço e alto resultado, ou baixo esforço e médio resultado. Então é essa minha ordem de priorização. O quanto menos eu me esforçar e eu puder gerar resultado mais rápido, pô, perfeito, ou maior volume. Então é isso que eu tento fazer no dia a dia. A outra parte da pergunta, eu falo bastante quando eu tenho oportunidade também, que é, na minha visão, o que diferencia os profissionais hoje em dia é a capacidade de analisar o dado, acionar esse dado e mover o ponteiro de negócio do cliente. Com frequência, os profissionais que mais conseguirem fazer isso são os profissionais que vão se destacar no mercado. Tá? Então, é conseguir gerar esse insight. Porque quando a gente vê um dado, pode ter 10 pessoas vendo o mesmo dado. Cada pessoa pode ter uma ideia diferente. Pode ser que daquela leitura de dados eu tenha uma ideia, você tenha outra, outra pessoa tenha outra, e saiam 10 ideias diferentes. Quem com mais frequência conseguir ter as melhores ideias e acionar e gerar mais resultado, vai conseguir ter destaque. Então, hoje em dia, como o dado ele é muito interpretativo, ele não tem uma verdade absoluta, eu falo para o meu time, não adianta eu entregar os ingredientes do bolo, eu tenho que entregar o bolo pronto. E essa é a minha visão do bolo. Mas eu, como agência, eu preciso recomendar para os meus clientes a visão do bolo que eu acredito. Então, eu falo, ó, eu li esse dado e eu acho que você tem que fazer isso. Pode ser que a minha visão esteja errada ou tenha outra visão melhor? Pode ser. Mas eu entreguei ali o que eu acredito. Se eu entregar só os sintomas, vai ter dois casos. Ou o cliente vai ler ali os ingredientes e não vai saber fazer o bolo, não vai adiantar de porra nenhuma, ou então ele vai formar o bolo de outro jeito que talvez não tenha tanto resultado quanto o jeito que eu estou propondo. Então, acho que a minha função como agência, como consultor, como profissional de dados, conseguir entregar a leitura pronta. Né? Então, igual para lá do médico que você falou, pô, tô com a glicose alta, pô, tem que fazer isso e isso aqui, para de comer açúcar e vai mudar a sua dieta, não sei.
mas eu já entreguei uma solução, tá? Então, como profissional de dados, eu penso muito nisso. Como que eu vou entregar a solução pronta para o meu cliente, para o meu parceiro, para quem estiver trabalhando, para que, com base nisso, a gente possa colocar alguma ação na rua. Eu vou pegar duas coisas que você falou aqui, ainda como complemento dessa pergunta, que é sobre o ICE Score ali. Você falou sobre ter baixo esforço e alto impacto. A minha primeira pergunta aqui é como que a gente define, e baseado no que a gente define se esse impacto vai ser alto, médio ou baixo. E a segunda pergunta complementar a essa aqui ainda é como a gente evita lá o Analytics Bias, né, os vieses das nossas análises, para que até essa decisão que a gente está tomando no final com base em dados não ser com base no meu universo. Ou seja, eu vou ver alguma coisa ali e vou falar o que é melhor porque estou dentro do meu universo. Mas na verdade sendo no universo de quem consome aquilo que eu estou analisando. A primeira, eu volto para o começo do nosso bate-papo aqui, o KPI primário. Então, as métricas macro, né, a forma que vocês estão comentando que eu gostei, macro e micro. Se eu quero aumentar o volume de geração de lead, eu estou considerando o meu impacto aquilo. Então, se eu tenho baixo esforço e eu penso numa ação que vai me fazer aumentar bastante o volume de leads, vai gerar um bom impacto em termos de resultado, impacto positivo nesse caso, pô, é algo que eu vou investir. Agora, se eu vou fazer uma baita análise, vou ali anotar um monte de coisas, fazer um monte de anotação, como você disse, mas no final eu vou crescer meu volume de leads de 10 para 11, putz, acho que não vale tanto a pena assim. Então, eu vou pensar em outros caminhos, tá? Então, eu penso sempre o impacto nessa volumetria mesmo, em termos de eficiência de tempo versus resultado atingido. Então, o impacto, o esforço, nesse caso, eu faço sempre de uma forma numérica. Pô, eu vou investir quantas horas nessa análise? É 1 hora, é 2 horas? Eu vou fazer quantas horas eu vou investir nessa otimização? Pô, vou olhar ali cada palavra-chave, estou inventando, para fazer uma análise de search. Tá, isso vai me gerar o quê? Então eu tento balizar essa matriz dessa forma, tá? A outra parte da pergunta era qual? Desculpa, era Sobre do vieses, como evitar vieses, né? que o que a gente vai projetar é algo em cima do meu mundo, né? Que eu tô enviesado nisso. É difícil. É difícil essa parte, mas quem tem oportunidade, né? Porque também precisa ter empresas um pouco mais estruturadas, maiores, tudo. O que eu falo para fazer é ter equipe multidisciplinar. Não adianta ter equipe que todo mundo pensa igual a você. Uma equipe de sucesso é uma equipe que cada um tem sua cabeça e a gente precisa valorizar as discordâncias, com respeito, com argumento, com embasamento. Mas quanto mais discordância, quanto mais pontos de vista diferentes, mais rica vai ser a nossa análise. Se eu tenho uma equipe, né, só eu ali que estou trabalhando naquela equipe, naquele projeto, aí é quase um trabalho mental de não ter algum certo viés. Talvez os porquês que você trouxe, lá os 5 porquês, eu tenho que fazer um porquê para mim mesmo e Fazer falar, de pô, novo, né? por que Pô. que eu estou trazendo isso? Será que é a minha opinião que eu estou tentando forçar ou de fato eu estou embasado em algum dado que eu me apoiei para fazer essa análise? Então, a gente tem que fazer parte dos porquês nessa validação aqui, se a gente está indo para o caminho certo ou não. Eu acho que a última pergunta aqui pra gente ir pros finalmente ainda, mas ainda é em cima disso de como a gente propõe algo. Então a gente entendeu como a gente evita o viés, a gente entendeu como a gente precisa propor, o que você falou muito bem, né? Eu não vou entregar os ingredientes. Eu vou até fazer uma, uma descrição aqui bem legal, né? O Lucian, ele tem uma fala muito engraçada de uma situação que aconteceu na vida dele. O Lucian é um cara engraçado, né? E aí uma coisa aconteceu na vida dele que era entregaram uma chapa, a carne, pra ele fazer a própria comida. Pô, eu tô pagando no restaurante pra eu fazer minha própria comida? Vai no Que doideira é restaurante essa? coreano, Ó, aí tu chega lá, o cara te dá, toma aí a carne, faz você. Pô, foda-se, né? Nossa, a gente tem um foguinho. É, que doideira é essa? Mas brincadeira à parte, foi o que você falou, né, Vitor? Eu vou entregar pro meu cliente, ó, toma aqui o leite, a farinha, os ovos, toma aqui a baunilha, faz lá o bolo, tá? É assim que se faz.
O cliente vai voltar para você e falar assim, beleza, obrigado, eu vou na Valzir e compro o bolo pronto. Né? Ele quer o bolo pronto. E você bateu bem nisso. E isso a gente, acho que ficou claro para todo mundo que tá assistindo. O ponto que eu acredito que ainda fica nebuloso para as pessoas, e eu tô dizendo isso com base no que as pessoas debatem na nossa comunidade, beleza? Quando eles olham o que eles têm que gerar de esforço para o cliente ali, eu acho que isso é fácil para eles entenderem. Pô, isso vai gerar um esforço porque eu vou ter que, sei lá, uma ideia XPTO, igual você falou, do exemplo da Seara. Pô, isso vai envolver dev, vai envolver não sei o que, não. Então eu tenho um esforço aqui. Agora, você falou muito bem sobre deixar esse resultado, né? Esse impacto tangível em números. Mas como a pessoa fala ou tem uma análise preditiva de esperar que aquilo que ela está pensando ou que ela está idealizando vai gerar de retorno? Como é que ela faz isso no mundo analítico, né? De fato, com base em lógicas, informações e números, e não com base no viés dela, pô, mas eu acho que isso aqui vai ser muito bom. Que aí joga tudo pro ralo, né? Eu tentei responder várias perguntas sem falar de AI, né? Sem falar de inteligência artificial, que é o tema do momento, tudo, várias discussões super relevantes sobre isso. Mas aqui eu vou trazer, porque eu acho que a parte de. Essa pergunta, especialmente, é o que eu tenho mais trabalhado e investido meu tempo atualmente aqui na agência. O que eu tenho falado é: saber o resultado do mês passado é fácil, faz parte do jogo. Eu preciso ter um relatório que me entregue o resultado de semana passada, o resultado do mês passado, o dashboard com isso, faz parte da minha construção de banco de dados. Só que o futuro, e o AI ajuda muito nisso, está em conseguir falar o resultado da manhã. Eu quero falar para o meu cliente, vai, eu atendo Seara, atendo Chevrolet, Banco do Brasil, eu quero falar para eles como que vai ser o mercado o ano que vem. Então, no mercado automotivo, teve o boom dos carros elétricos. Como que vai ser o ano que vem? A BYD vai continuar crescendo, vai vender mais? Estão com 5 de share hoje, vão para 10 o ano que vem ou não? Foi um boom só e agora vai entrar no momento de revenda, eles vão cair, então a combustão vai voltar a crescer. A Chevrolet no meio de tudo isso, como que fica? E esse segmento de carro, sedã, categoria, o que, como que vai? Então, ter esse modelo, essa análise do mercado e com base nisso conseguir fazer o modelo preditivo é o que eu estou trabalhando muito. Como que a gente faz aqui? Eu tenho me apoiado muito no uso de AI para ganhar escala. Eu conseguia fazer esse tipo de análise antes de ter uma AI, especialmente a generativa. Só que eu precisava ter um perfil de pessoas no meu time que são engenheiros e cientistas de dados. Eu mesmo consumindo todos aqueles dados, eu podia encontrar algumas tendências, só que projetar ali o futuro, com certeza eu ia me deixar escapar algumas variáveis importantes. Agora eu estou usando AI para fazer isso. Então eu passo o contexto do mercado, subo um arquivo com histórico de dados e eu peço para vir alguma projeção preditiva com base em alguns modelos. Tem diversos modelos de predição. Um que eu gosto, que eu me adaptei um pouco mais, é o ARIMA, que é um modelo estatístico de previsão. E com base nisso eu consigo projetar o mercado. Eu tenho um case que eu posso compartilhar aqui sem abrir muitos números, mas eu estou projetando o cenário de automotivo. Eu subi uma base de vendas e pedi uma projeção com base nisso. E todo mês eu alimento com o número realizado de fato pelo mercado. O que o mercado está realizando para o que o modelo previu tem 1,3 de diferença só. Então, está muito assertivo. Eu consigo já com 1,3 ali de diferença para cima ou para baixo de que vai bater aquele volume de vendas. E eu analiso o meu cliente e analiso os concorrentes. Então, quando eu percebo alguma variação de comportamento, a Volkswagen vai passar, a Fiat vai vender mais ou vai cair, a BYD vai continuar crescendo. Eu já me antecipo e o que eu tenho falado bastante é, de certa forma, a gente consegue mudar o futuro. Porque se eu estou fazendo uma análise preditiva e vejo que se eu mantiver da mesma forma, a Volkswagen vai crescer, o que eu posso fazer de ações como feirão, promoção, comunicação, para evitar que isso aconteça? Então, acho que você conseguir se antecipar para trazer essa visão do futuro é o que vai trazer o diferencial. É aí que a gente vai conseguir usar a parte de dados para ser estratégico
e não só uma área que vai entregar o número. A área de dados tem que ser o coração de tudo. Não é uma área que vai entregar o dashboard bonito, não é uma área que vai entregar o PowerPoint ali do fechamento da campanha. Ela tem que ser uma área que esteja no começo da campanha, guiando os caminhos. Então é isso que eu estou trabalhando agora e dedicando muito meu tempo. Perfeito. E se por algum acaso esse podcast chegar na Chevrolet, não tô nem falando de um Camaro, não. Putz, acho que eu nem sei dirigir ainda um Camaro. Tá? Não tô perto de dirigir um Camaro ainda. Mas um Tracker, tá tranquilo Não, já. pô, que isso, pô. Tem que ser um Bolt, pô. O que é elétrico? Você tá maluco no elétrico, cara. Ele Tem tá doido pra um carro elétrico. A gente lançou agora a Blazer EV, baita Aí. carro, e a Equinox EV também. Ó, se você quiser que a gente faça os testes, meio que entrando nessa parte de influência, né? E que seus dados mostrem que uma pessoa, um influenciador, dirigindo pelo Rio de Janeiro, mostrando que, pô, tem vários postos elétricos e tal, cara, fica à vontade, viu, Chevrolet? Ó, eu influencio umas 5 pessoas em São João, tá? 5 pessoas em São João eu influencio. Não é sobre volume, não, é sobre É poder isso, de o carro venda. de 200 pau, Isso pô. aí, isso aí, Então, isso aí. é isso. Brincadeira à parte, Vitor, pra gente ir pros finalmente aqui desse podcast muito bom, por sinal, que dicas que você daria para quem está querendo desenvolver essa habilidade de investigação, estruturação e solução de problemas com base em dados? Que dica que você daria para a galera que está assistindo agora? Imagina que tem um maior galerão te assistindo agora no YouTube, no Spotify, caderninho na mão, caneta, e tá assim, meu irmão, que dica eu faço para começar a fazer isso agora? Ó, eu vou passar a dica que foi a que mudou a minha vida, que veio do meu professor, que eu vou citar aqui, que é o Felipe Moraes. Eu fiz uma MBA de marketing digital, quando era alguns anos atrás, e a frase que ele falou é: o profissional, e ele está usando isso muito como planejamento, mas eu trago isso para dados. Ele precisa levantar a bunda da cadeira, sair do escritório, do ar-condicionado e ir conhecer o ponto de venda do seu cliente. E, se não tem um ponto de venda físico, precisa ir no site, como o Luciano falou, e mapear a jornada. Então, a gente precisa conseguir se colocar lá no lugar do cliente para entender quais são as dores que tem. Tá? Então, para mim, essa é a principal dica. A gente precisa entender com profundidade o modelo de negócio dos clientes que a gente está trabalhando, para assim, com dados, conseguir ajudar. Acho que o exemplo que vocês trouxeram da PUC representa isso. Pô, se vocês forem entender a jornada, se vocês ficassem só se atendo à jornada online, talvez lá o reservista, tudo bem. Mas, pô, vocês entenderam que depois do online tem o offline. A pessoa tem que ir à secretaria, leva documento. Então, ali é uma parte que eu poderia aliviar o online e pedir a parte mais grossa de documentação no offline. Vocês entenderam esse modelo de negócio. Então, com base nisso, conseguiram trazer uma solução que foi assertiva. Eu tenho também um caso para ilustrar isso, e também é do setor automotivo, que é interessante. Quando a gente pensa que para vender mais, a gente fala, eu tenho que ou aumentar o investimento ou aumentar meu volume de leads. Se eu aumentar o volume de leads, eu vou vender mais. E esse caso que eu vou contar é do setor automotivo, mas eu também já fiz para o setor imobiliário e o resultado foi o mesmo. Como que é o ecossistema? Tanto de um carro quanto da compra de imóvel. Você gera o lead, esse lead cai para os vendedores. No caso do carro, cai para a concessionária, e no caso do imobiliário, cai para os corretores. Se eu aumento muito o volume de leads, as pessoas não vão conseguir atender, não vão conseguir prestar o atendimento com qualidade necessária. E você, a gente, como consumidor, vai comprar um carro de 100, 200 mil, vai comprar um apartamento de 500 mil, sem ter um atendimento de qualidade? Que a pessoa passe informação, tire dúvida, questione, se coloque à disposição para ir visitar o carro, visitar o apartamento? Não vai. A gente vai ficar feliz de gerar um lead e a gente nem receber um contato. Ah, se o contato foi recebido, pô, vi aqui que você gerou um lead para um apartamento, quero saber mais sobre a sua necessidade. E acontece muito. É muito comum a gente gerar leads em diversos segmentos e a gente nem ser atendido. Por quê? Porque, de repente, a estratégia da empresa está sendo em volume. Aumenta muito o volume sem pensar na capacidade de atendimento. E se a gente, para um segmento, especialmente esses mais caros, não conseguir prestar um atendimento de qualidade,
prestativo, tirando dúvida, auxiliando, encontrando soluções de pagamento, a conversão de venda vai ser muito baixa. Então, quando eu descobri isso, eu falei, pô, para eu vender mais, eu não preciso gerar mais lead. Eu preciso qualificar meu lead. Então, mas como que eu percebi isso? Percebi isso indo no ponto de venda. Aí, quando eu fui em algumas concessionárias, eu vi, pô, tem concessionária que é gigante. Então, tem uma equipe só de online, só para atender o lead online, e tem uma equipe só para atender quem entra fisicamente. Mas tem concessionária que quem está fazendo a limpeza vai atender quem está entrando, vai servir o café e vai atender o lead online. Pô, para essa região aqui, para essa concessionária, se eu gerar 1000 leads, a pessoa vai dar conta? Não vai. Eu só vou estar frustrando a experiência de quem está querendo comprar um carro. Mesma coisa do apartamento. Pô, uma, dois, três, 5 corretores. Se eu bombar o volume de leads, a pessoa vai atender, vai contar tudo do apartamento, vai levar para fazer a visita no decorado? Também não vai. Então, conseguir entender o poder de atendimento, entender esse ecossistema inteiro, faz parte. Só que a gente não consegue aprender isso estando o tempo todo na frente do computador. Tem que pegar o telefone, tem que ir lá presencialmente, tem que conversar, e com base nisso, entendendo essa movimentação, essa jornada, conseguir traçar estratégias com dados que atendam essa demanda, essa necessidade. Então, essa lição que ele deu ficou muito para mim. E eu repasso sempre que eu posso, porque, pô, vale a pena, né? A gente precisa sair um pouco mais à frente do computador para entender a realidade do nosso país, né? O Brasil é um continente. Então, quando eu trabalho num produto no sul, sudeste, pô, é uma realidade. Vai lá pro norte, pro nordeste, Sim, vai é outra ver o coisa. ponto de venda do centro da cidade, que às vezes a gente precisa vender alguma coisa. É diferente. E se a gente não conhecer essas particularidades, a gente vai tomar uma decisão com base no nosso ar-condicionado aqui e com certeza não vai refletir a realidade do Brasil. A minha Fazer a professora porra da da faculdade. jornada do seu usuário. É o que É você isso. É isso falou. aí. Independente de ser online ou offline, pô. É isso. Perfeito. A minha professora de faculdade, Patrícia Bonfim, ela falava isso. Toda vez que a gente. Ela deu algumas aulas pra gente, uma delas foi de pesquisa, eu fiz publicidade também. E toda vez que a gente falava alguma coisa de pesquisa que a gente tinha que fazer, a gente falava, tá, professor, mas pra onde a gente vai pesquisar isso? É ela. Cara, já te falei, TBC, mané. TBC. Aí a gente falava assim, pô, todo mundo tinha vergonha de perguntar que porra era TBC. Aí um belo dia eu, né, idiotão, falei, professora, que porra é TBC? Ela tira a bunda da cadeira, vai pra rua e pesquisa. Tira a bunda É da isso. cadeira. É isso que seu professor falou também. É isso. TBC, tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira, só vou gravar pra mim. É isso. Vitor, obrigado pra cacete aí por esse episódio, viu, cara? Tenho certeza que foi uma aula incrível de como fazer isso aqui na prática e nossa audiência com certeza tá entendendo o que vai fazer agora no seu dia a dia, cara. Muito obrigado. Pô, e aproveitar aqui e agradecer e dar um recado final que dados, a gente está sempre aprendendo, né? Por mais que a gente tenha experiência, daqui a pouco lança uma coisa Perfeito. nova, tudo. Então, tô Nunca aqui temos falando com razão você. sobre nada. Tô aqui falando com vocês, já anotei coisas aqui no paralelo, fui aprendendo também. Gostei do conceito de macroconversões, microconversões, gostei do conceito lá dos 5 porquês, então a gente está sempre aprendendo ali, retroalimentando o aprendizado, trocando ideias para conseguir evoluir, né? Se achar que já sabe Certeza. tudo, vai ficar para trás, com certeza. É isso aí. Sempre tem um Obrigado. indiano, um chinês, alguém que vai inventar alguma coisa mais pica que a gente. É isso. Com certeza. Vai saber Com que a gente vai ter que trabalhar igual, estudar igual médico, pô. Ô, Luciano, o Vitor deu a técnica do TBC, do tire a bunda da cadeira pra galera ir pra rua, pesquisar, ouvir o consumidor, fazer a jornada de compra. E quem tá assistindo tem que fazer o que agora? O HCC, Horas de Cu na Cadeira. Escutando o nosso podcast e, inclusive, clicando no inscrever-se se você estiver no YouTube, no curtir se você estiver no YouTube e no Spotify, seguindo a Métricas Boys. E eu vou enviesar completamente, Vitor. Você me desculpa, porque eles não vão dar menos que 5 de nota Não, lá dentro são do nosso malucos. Spotify, beleza? Não dá, Eu tá não quero que isso bloqueado. aconteça. Tá maluco. Exatamente. E principalmente se você não tá inscrito no YouTube, se inscreve no YouTube, se inscreve aqui no Spotify, dê 5 estrelas, compartilha isso com mais gente, comenta, dá moral. Pra eu te fazer rir, você tem que me fazer rir. Pra eu te ajudar, Vou você só tem que me abrir a ajudar. gavetinha aqui, ó.
De Pô. fazer rir, tu tem que fazer rir. Pô, tá maluco. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. E vocês que assistiram a gente até agora, de nada. O mínimo é 5 estrelas, se inscrever, ativar o sininho e comentar. Não esqueça que toda quinta-feira estamos aqui. Um abraço. Valeu! Valeu! Valeu!